Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Gomes, eu sou professor do curso de Educação Física da UNIG e hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade para poder falar sobre as tecnologias digitais de comunicação e informação aplicadas à EJA. Bom, primeiro, para nós iniciarmos a nossa conversa, a gente precisa entender o que é a EJA e qual que é a proposta da EJA. Bom, primeiro nós devemos entender que a EJA nada mais é do que o ensino de jovens e adultos. E a EJA ela foi criada para poder atender aquelas pessoas que não puderam, na sua idade correta, vamos dizer assim, estar nas escolas regularmente matriculados e estudando, né? E isso acontece por situações diversas. Mas a mais comum situação que afasta os jovens da escola na sua idade, na idade estabelecida pela LDB, é por conta do trabalho, por conta da renda familiar. Então, em vias de regra, na maioria dos casos, o que afasta os jovens da escola é a necessidade de trabalhar, né, para poder melhorar e compor a renda familiar. Bom, e aí a gente precisa entender que para poder o jovem ingressar no ensino fundamental, a LDB determina que ele precisa ter no mínimo 15 anos completos. Isso para poder cursar o ensino fundamental. Para poder cursar o ensino médio, nessa modalidade que é a EJA, para poder cursar o ensino médio, ele precisa ser maior de 18 anos. Tá? Então, essa é a faixa etária mínima para poder o jovem, né, o adulto, ingressar no ensino fundamental e no ensino médio nessa modalidade que é a EJA. Tá bom? E a gente precisa entender um pouco desse contexto socioeconômico e cultural que envolve esse grupo de pessoas e como essas pessoas estão hoje interagindo com essas novas tecnologias digitais, né? Muitas pessoas hoje têm acesso aos celulares, a computadores, a tablets, mas muitas têm pouco uso ou quase nenhum uso dessas ferramentas, né? Principalmente como ferramentas facilitadoras para o aprendizado. Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, têm celulares, até smartphones, mas têm dificuldade de navegar na internet por conta dos dados de internet, né? Da compra de dados para poder navegar na internet. Hoje, muitas pessoas utilizam as redes sociais por conta dos pacotes que as operadoras de telefonia oferecem e que permite um acesso gratuito às redes sociais, né? Como o WhatsApp, Instagram, o Facebook, o Telegram, né? Mas a gente precisa entender que nesse contexto nem todos têm acesso à internet e a celulares, né? Que hoje é mais usual. Muitas casas hoje dessas pessoas que estão inseridas nesse contexto, muitos não têm computador, né? Muitos ainda têm o celular, mas ainda há pessoas que não têm smartphones ou celulares que permitem acesso à internet, né? E aí é importante que essas ferramentas, né, das novas tecnologias estejam acessíveis aos alunos para que as habilidades e as competências desenvolvidas dentro das escolas, sejam elas escolas particulares ou escolas públicas, facilite no processo de ensino-aprendizado, né? É importante que os nossos alunos aprendam a manusear e a experimentar essas novas tecnologias, mas é importante também que os professores que têm dificuldades em manusear todas essas ferramentas que estão disponíveis, né, os professores também comecem a experimentar cada vez mais, que eles enxerguem essas possibilidades
né, de novas aprendizagens ou de ser um aprendizado mais facilitado e acessível ao aluno através dessas interações que são possíveis através dessas tecnologias, né? E dessa forma contribuir para o aprendizado do aluno. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rosalva Araújo, da Universidade de Iguaçu, e atuo nas turmas de Pedagogia e de Educação Física. E hoje estou aqui, juntamente com o professor Rodolfo, para fazer uma breve reflexão sobre o uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação nas turmas de educação para jovens e adultos. Ele, no primeiro momento, já caracterizou o contexto e o que é a modalidade da jovens e adultos e que público recebe e a diversidade que esse público recebe. E eu daria continuidade justamente respeitando essa diversidade, considerando essa diversidade, tratando da metodologia e da tecnologia. Porque nós precisamos reconhecer que nesse contexto dessas turmas, nós temos alguns alunos que já estão totalmente familiarizados com as tecnologias digitais e outros que nem tanto, principalmente dependendo da faixa etária desse aluno. E estão todos na mesma turma. E por que nós devemos considerar isso como um fator bastante importante? Para nós não cairmos também no risco, já tão alertado por Paulo Freire, de promovermos uma educação bancária, onde o professor usa a tecnologia levando um produto pronto e acabado como forma de transmitir conhecimentos e informações para os alunos. Eles ficam como espectadores e receptores. A nossa proposta de inserção dessas novas tecnologias que estão aí a dispor de todos, é que o aluno também produza informação, produza conhecimento, que ele compartilhe o seu saber, construído com a mediação do professor, coletivamente com seus colegas, e que ele possa passar para a sua turma, através de seminários ou aulas invertidas, que hoje também já é muito comum, ou mesmo publicar nas diversas plataformas digitais que estão aí a dispor deles todos. Mas, ao falarmos também dessa metodologia, nós temos que considerar um grande desafio para as escolas, particularmente as escolas públicas. Porque quem que diz que a escola, a instituição, deve manter essas tecnologias, esses equipamentos funcionando, seria uma das atribuições das instituições. Mas nós sabemos que isso é caro, é de alto custo e é um problema para a gestão. Manter todos esses equipamentos funcionando o tempo todo eficientemente e sempre ao dispor dos professores e dos alunos. E aí, quando nós falamos desses equipamentos, de que recurso nós estamos falando? Estamos falando de um laboratório de informática totalmente equipado e que seja capaz de receber uma turma de 35, 40 alunos, por exemplo? Essa instituição, essa escola, ela tem uma sala multimídia, onde tem um equipamento multimídia, ou data show, como eles costumam chamar, equipamento de áudio, de som, de vídeo, para eles produzirem também o seu material para ser divulgado. Temos tablets, temos notebooks à disposição na escola. E os nossos alunos? O que eles têm de tecnologia? Nós precisamos considerar isso ao pensarmos em que práticas pedagógicas nós vamos propor na sala de aula. E aí vem um outro desafio, que é o professor também se sentir confortável em usar essas tecnologias. Ele também precisa dominar a tecnologia que ele vai utilizar, na aula que ele vai planejar, para ele mediar o processo
de aprendizagem do aluno. Nós estamos falando aqui do aluno que produz e que também transmite. E estamos falando também de professores que também aprendem. Mais uma vez, retomamos aqui Paulo Freire, num processo dialógico de aprendizagem, onde professores e alunos trocam conhecimentos e informações. Nós temos também um desafio importante, que são os limites, né? Nós não podemos pensar, como diz Guerra, por exemplo, que a tecnologia é uma panaceia que vai resolver todos os problemas que a educação enfrenta, né? Ela é parte da solução, mas ela não será capaz de dar conta de resolver todas as dificuldades que nós precisaremos enfrentar na sala de aula, mas ela pode certamente contribuir para isso. Entre outras possibilidades, né, o aluno, né, como que ele poderá usar? De que forma ele poderá utilizar? Ele pode editar seus textos, produzir e editar textos, ele pode produzir fotos, PowerPoints, vídeos, e o PowerPoint também ajuda para fazer vídeo. Então, é uma riqueza de possibilidades que o aluno pode passar a utilizar para produzir materiais e não ficar como um mero espectador. E aí nós estamos falando aqui de um aluno protagonista, que talvez seja uma das habilidades e competências mais importantes e que serão mais exigidas de todos nós nesse século XXI, que é a possibilidade de resolver problemas, encontrar soluções e atuar com liberdade, com responsabilidade e capaz de contribuir para o mundo como cidadão eficiente, mas também sensível, que consiga, através das suas emoções, das suas experiências, da sua história de vida, contribuir para o aprendizado de todo. E essa é a característica da EJA. Eles chegam com uma história e que ela pode ser compartilhada através dessas experiências, que a tecnologia pode contribuir para isso também. Então, nós pensamos sempre na tecnologia como uma dificuldade a mais, que nós precisamos lidar na sala de aula. Mas ela pode ser uma grande aliada do trabalho do professor no seu cotidiano e no cotidiano de todos os alunos. Quero agradecer a oportunidade de poder aí tentar pelo menos um pouco contribuir com a formação de quem está nos vendo. Nós não conseguimos aqui esgotar todo o assunto, obviamente, né? Mas deixar aberto esse espaço para poder falar um pouco das nossas experiências, das nossas vivências, né, com essa modalidade de ensino que é a EJA, esse grupo que é um grupo bem peculiar, bem específico, né, e que tem aí essa questão bem característica, que na sua grande maioria tem as suas ocupações durante o dia e procura essa modalidade no turno da noite, após o horário de trabalho, para poder continuar e voltar aos seus estudos, né? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.